à conversa sobre comunicação. Nós pretendemos fazer daqui um espaço em que conversamos com comunicadores excelentes nas várias áreas da comunicação e dar a oportunidade para cada pessoa partilhar um pouco daquilo que faz e também partilhar a sua visão sobre o que é comunicar bem. Seja comunicação verbal, interpessoal, storytelling, o tema é vasto e por isso temos aqui certamente imenso manancial para podermos partilhar convosco. Eu chamo-me Norberto Amaral, eu sou consultor, sou formador e sou também coach de comunicação. Ajudo pessoas, ajudo empresas a comunicar da forma mais eficaz e com o maior impacto possível para que consigam transmitir a sua mensagem, para que as pessoas possam ser líderes, para que as empresas possam vender bem os seus produtos e os seus serviços, entre muitas outras coisas. Sou também autor de um livro chamado Impacto Como Comunicar em Público e sou organizador do TEDx Porto, aqui no Porto. Hoje tenho connosco o nosso primeiro convidado para a primeira sessão, para o primeiro episódio, é o Lério Cunha. O Lério é um coach de comunicação, tal como eu, mas tem muito mais experiência do que eu para falar em público. Ele, inclusivamente, já ganhou campeonatos e já foi 2 vezes finalista dos campeonatos europeus de public speaking, dos Toastmasters. Ele já esteve lá 2 vezes na final e foi absolutamente arrebatador. Não sei como é que ele não ganhou, mas lá está, azar. Ele está a falar connosco desde Maputo, em Moçambique. Portanto, já começamos logo com uma emissão intercontinental. É logo criar o nosso mote. E há muitas coisas que o Lério nos vai dizer. Eu queria mais, antes de mais, dar as boas-vindas ao Lério. Lério, boa noite, como estás? Boa noite, Norberto. Eu estou super bem disposto e agradeço o convite por fazer parte da primeira sessão desta série que vai acontecer a partir de hoje. Que bom, fantástico mesmo, muito bom. Eu também estou muito entusiasmado. Esta é a primeira vez que eu estou a fazer algo deste tipo. Já fiz outro tipo de webcasts e de webinars, e hoje fiz um às 6 da tarde sobre como é que se faz videoconferências no Zoom ou outro tipo de software de videoconferência, mas isto é a primeira vez. E nós aqui, nós não temos propriamente nós não temos script, não temos rede, porque isto não é uma entrevista, isto é uma conversa entre amigos e que vamos trocar daqui muitas impressões de uma forma equitativa. E, portanto, eu não tenho perguntas para o Lério não tem perguntas para mim, mas isto vai surgir de certeza absoluta durante a nossa conversa. Lério, antes de mais, diz um pouco mais sobre a tua atividade. O que é que tu fazes de facto? Partilha isso connosco, com todos nós, por favor. Então, eu, como tu disseste na linha de introdução, sou coach e formador de falar em público. Por outras palavras, eu ajudo as pessoas a comunicarem melhor. Todos nós, a comunicação é algo que está presente no nosso dia a dia, nós estamos sempre a comunicar, a maior parte das vezes é verbal e não verbal, de forma não verbal, mas por vezes é só verbalmente, outras vezes é só quando não falamos, estamos sempre a comunicar. E o meu trabalho é partilhar as minhas experiências, algumas ferramentas e mostrar como é que as pessoas podem passar a mensagem que já tinham, mas de forma mais eficaz e de forma mais que entretém. Ou seja, porque muitas das coisas hoje em dia que nós ouvimos alguém falar, se calhar nós já conhecemos, ou a internet dá-nos acesso a isso. Então o meu trabalho é como é que a pessoa torna a sua mensagem mais interessante e em que vai informar, mas também vai entreter a quem lhe está a ouvir. Eu também acho isso muito interessante. Acho que esta componente de entretenimento às vezes é mal interpretada por muitas pessoas que querem ser sérias, querem parecer sérias. E tudo bem, sério é bom. Sisudo é que não é? Quando nós somos sisudos, as pessoas não nos ligam muito. O sério é bom, o sério quer dizer que a pessoa é credível, a pessoa sabe daquilo, tem uma paixão por aquele tema, mas não precisa de ser efusivo e ser um bocado apalhaçado. Mas o entretenimento é fantástico, porque eu agora não sei exatamente como é a citação, mas tenho, parafraseando, existe uma citação que diz que normalmente a nossa, o nosso tempo de atenção, né, digamos assim, é de poucos minutos ou segundos, em alguns casos, mas que se nós estivermos a ser entretidos, o nosso tempo de atenção é muito maior. Ou seja, isto é bom para o próprio público. O público, nós conseguimos mais facilmente captar as atenções do público, não é verdade? Sabes que agora comentaste isso, fizeste-me lembrar um dos meus colegas de quarto, ou a pessoa que divide comigo a casa aí em Lisboa. Ele fez
ele tem uma analogia que é quando nós conseguimos com que a pessoa que esteja a olhar para o seu telemóvel deixe cair e fique a olhar para nós, é isso que nós hoje estamos rodeados de tantas distrações que se Verdade. nós só formos informar, mas sem entreter, não vamos conseguir cativar a pessoa a que nos ouça. E se calhar temos uma mensagem muito interessante, temos ouro para oferecer, mas como não foi de forma divertida, interessante, é passado ao lado. Menos eu E penso é, uma, assim. e é difícil, não é? Porque cada vez mais aquilo que nós tentamos fazer é chamar a atenção das pessoas e, como tu dizes, a mensagem não tem que ser nova, mas nesta nova roupagem, em princípio, funciona melhor, porque nós pelo menos captamos a atenção das pessoas, já é meio caminho andado, não é? Sim. É como outra analogia que eu por acaso gosto muito é sobre um prato. Um prato tem que estar bem empratado, ou seja, nós comemos com os olhos também e É nós verdade. temos vontade de ir uma segunda vez, a mesa, a terceira vez e é a mesma coisa, ou seja, o prato até pode saber bem, mas se as pessoas não souberem de antemão, dificilmente iremos chegar ou vão querer repetir o prato. É verdade, é verdade. E depois há uma questão aqui também que é o seguinte, que é, aliás, eu próprio utilizei esse ponto. Nós, ao chamarmos a atenção, não é necessariamente o trabalho todo. Nós, obviamente, temos que trabalhar também na retenção, fazer com que as pessoas, depois de nós já termos conseguido obter a sua atenção, que consigam reter a nossa mensagem e, eventualmente, que deem o passo seguinte, que é, se nós, por exemplo, tivermos uma ideia, que é inspirar as pessoas a uma certa ação, uma ideia acionável, nós queremos idealmente que a pessoa depois vá fazer aquilo. E, portanto, ou seja, que tenhamos sido persuasivos para depois tornar em ação. Mas este primeiro passo é de facto importante, ou seja, nós temos que conseguir, antes de mais, captar a atenção da pessoa, porque senão nem sequer conseguimos dar o segundo passo, que é, lá está, garantir que temos a retenção das pessoas, não é? Sim, sim. Uma das que fizeste-me lembrar agora é o captar de forma interessante. Uma das Uhum, coisas que eu partilho quando estou durante uma sessão, uma formação, é o acrónimo em inglês MTD, uhum, que significa Make Things Different, fazer as coisas diferentes. E eu logo a isso, partir de quando eu partilho esta informação, o desenho do MTD, de fazer as coisas diferentes, diz, olha, quando eu refiro-me a isto, não é que nós temos que fazer uma apresentação com fogos de artifício, entrar na sala com paraquedas, mas sim, são pequenos toques, algo que vão marcar e do início a pessoa fica, oh, e não precisa de muito. E são pequenas coisas que marcam a diferença e quando nós conseguimos marcar a diferença com um pequeno toque, a nossa mensagem ficará mais tempo, até tem mais impacto a quem a mesmo. recebe naquele momento. Uhum. É verdade, isso, tens toda a razão, é mesmo isso. Acho que é mesmo preciso as pessoas perceberem que a forma ajuda ao próprio conteúdo. Tipicamente, nós vemos estas duas coisas como sendo muito diferentes, até achamos que quando a forma é demasiado bonita, que depois que o conteúdo vai sofrer por uma questão de provavelmente credibilidade, mas na verdade não é isso que nós vamos. Quer dizer, algumas pessoas podem pensar assim, mas na verdade depois não é isso que nós vemos ao vivo, quando nós falamos e quando nós vemos as caras das pessoas e vemos os olhos a brilhar e depois vemos o resultado dessa comunicação, nós notamos de facto que as pessoas gostam desse tipo de conteúdo. Há uma outra citação que eu gosto bastante, que é do próprio Chris Anderson, do TED, e ele diz uma Hum, coisa importante que é, novamente parafraseando, não interessa se nós temos o smooth talking e se nós dominamos bem o palco, o que interessa é se de facto temos uma boa ideia. E eu acho que é engraçado, mas ele tem uma certa razão. Mas não totalmente, porque eu acho que chega um ponto em que duas pessoas, se nós pudéssemos controlar para todas as variáveis, mas duas uhum. pessoas que sejam iguaizinhas, têm exatamente a mesma mensagem, mas em que uma delas é um bocado taciturna, falta-lhe entusiasmo, fecha-se sobre si mesma fisicamente e mentalmente, não consegue nunca ter tanta capacidade de chegar aos corações das pessoas e às mentes das pessoas, como aquela pessoa que não precisa de fazer um grande espalhafato, mas aquela pessoa que consegue de facto comunicar e tem entusiasmo e que transmite toda essa paixão ao público. Há uma grande diferença entre os dois e, portanto, isso é mensurável praticamente, mesmo da forma como as pessoas, tanto conscientemente como inconscientemente, depois agem sobre essa informação que lhes foi passada, não é? Sim. Sim, 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 sim. Nós podemos ter a melhor ideia, mas se não soubermos comunicá-la, se o nosso receptor, a audiência, não perceber o que é que nós estamos a partilhar,
não vai passar de uma ideia. É verdade, é verdade. Olha, diz-me uma coisa, voltando agora aqui um pouco atrás, eu conheço-te há alguns anos no âmbito dos Toastmasters, no âmbito dos campeonatos não, das competições de discursos, que é algo que nós fazíamos antigamente 2 vezes por ano, agora fazemos 1 vez por ano. Estamos agora neste momento em full season, não é? Já começámos, embora este ano seja muito diferente por causa desta questão toda de Covid. Mas há aqui uma coisa que eu gostava, tenho curiosidade, porque de facto até não sei, e portanto queria conhecer mais esse aspecto da tua parte, que é como é que isto tudo começou para ti? Como é que tu começaste a achar que tinhas este dom da palavra e não só? Porque uma coisa é fazer a comunicação, outra coisa é conseguirmos estar um passo atrás, abstrair-nos e conseguir ser suficientemente interessantes e conhecedores do tema para poder também ser formadores no tema. Como é que isto tudo começou para ti? Secundário e mesmo antes, se eu pudesse, na minha carreira escolar, em escolher como eu seria avaliado, para mim seria através dos trabalhos de grupo. Ao invés dos exames, em que nós temos que estudar para um exame, vários dias, memorizar e logo a seguir o exame mal nos lembramos. E porquê que eu gostava dos trabalhos em grupo? A minha parte favorita da escola era no dia da apresentação, em que cada grupo tinha que apresentar o seu projeto à frente dos outros colegas. E em quase todos os meus e minhas colegas odiavam este dia, tinham pavores, não queriam estar à frente do público. Para mim era das melhores sensações, e eu adorava as apresentações e gostava e praticava muito para tal. Depois, em 2008, eu passei a acompanhar a campanha do ex-presidente Obama e cada vez ficava estupefacto como é que era possível, em 5 segundos ele punha a audiência a chorar, logo a seguir 10 segundos ele colocava a audiência a galvanizar e depois voltava o mesmo. Ou seja, para mim aquilo era um dom, e eu, quando o via falar, pensava, quando me reformar, gostaria de viajar o mundo a fazer palestras, a inspirar pessoas e a partilhar histórias minhas de Moçambique e das minhas experiências. E o que aconteceu, eu sabia que não seria quando reformasse, mas seria uns anos mais tarde que isso. Sim, e depois entrei numa associação sem fins lucrativos, que é a ESN, Erasmus Students Network, que o objetivo é ajudar os alunos de intercâmbio. E nessa associação nós aprendemos como conduzir workshops, team buildings, e pouco a pouco fui experimentando workshops, e uma vez construí o de falar em público, com base nos outros workshops que eu fui como participante, e pouco a pouco foi sendo um hobby, até o ponto de uma das vezes ter sido, ou seja, larguei o emprego, despedi-me, a pensar que teria uma proposta, só que era verbal e que nunca aconteceu. E foi um momento que andei um bocadinho perdido, sem saber o que fazer, e foi aí que tive a ideia, com a ajuda de uma coach e de pessoas que deram-me força, que se calhar era a altura de fazer um negócio, aquilo que eu já fazia voluntariamente. Muito bem. Por acaso é engraçado isso. Tu disseste aí várias coisas com as quais eu também me revejo imenso, e uma delas é tu veres que outras pessoas sentiam imensa dificuldade, e até mais do que dificuldade é a própria a não vontade em entrar nesse tipo de situação, de estar numa situação de estar num palco e a falar, e no entanto tu gostavas disso e tu até ansiavas por esse momento, não é? Sim. E os meus amigos e amigas não percebiam, tipo, mas como é que tu gostas disto? Eu quase que não durmo, transpiro, alguns até tinham ataques de pânico antes das apresentações, e Claro. eu adorava. E adoro, ainda adoro. Eu mesmo já experimentado, e eu nunca estive 100% à vontade em palco. Havia sempre aquele esforço aquela responsabilidade de ir ali e garantir que eu ia transmitir uma boa imagem de mim mesmo, mas também garantir que o público ia passar um bom momento. Fosse 1 minuto ou 10 minutos, fosse por se divertir ou fosse por de facto ter informação interessante.
E houve uma coisa engraçada que há uns anos eu tive uma epifania, que é que eu, de facto, eu até consigo fazer isto, mas depois eu achava mais do que aquilo que de facto eu conseguia fazer. Aliás, foi nos Toastmasters que eu aprendi uma lição muito forte para mim, que foi, eu estive durante o meu primeiro ano dos Toastmasters a destruir-me, a destruir os meus maus hábitos, porque tinha, às vezes até, apesar de parecer que eu estava nervoso, eu na verdade tinha algum excesso de confiança, e o que se passava é que depois eu não me preparava suficientemente bem para falar em público. E depois entramos numa espiral descendente, nós não nos preparamos, logo aquilo não corre bem, logo nós ficamos um bocadinho em baixo, não nos preparamos, não corre bem e assim sucessivamente. É um círculo vicioso, péssimo, obviamente, não é? E diz-me uma coisa, e quando é que começaste a pensar em concorrer? Tu já conhecias os Toastmasters antes? Foi quando começaste a viver em Lisboa? Como é que isso foi? Então, os Toastmasters, eu uma vez uma colega minha, amiga minha, que é a Inês Cunha, convidou-me a participar num workshop e de falar em público. E eu e ela fomos ao workshop, eu adorei o workshop. No final fui ter com a formadora e perguntei-lhe o que é que uma pessoa deveria fazer para chegar ao nível em que ela estava naquele momento, com a formadora e todas as vezes. Ela disse, olha, uma forma mais prática e barata é os Toastmasters. E eu perguntei o que é que são os Toastmasters e ela respondeu, explicou rapidamente como é que era a dinâmica de uma sessão e com isso eu tive, ok, tenho que entrar no Toastmaster. Na altura procurei alguns clubes, no entanto o que aconteceu é que na altura eu estudava em pós-laboral e não consegui encontrar um que ajustasse a minha agenda. 2 anos mais tarde, a minha mãe, que vivia, eu nesta altura já estava a viver em Lisboa, a minha mãe entrou nos Toastmasters em Maputo e aí foi que eu disse, ok, se a tua mãe já entrou, para de procrastinar e procura um clube Toastmasters. Nesta altura, isso foi 2016, eu estava a ver em Berlim e procurei, encontrei vários clubes e logo que fui o primeiro, nunca tinha estado num clube e foi amor à primeira vista e disse, ok, onde é que está o papel para assinar que eu gostaria de me inscrever e fazer parte do curso. Isto foi janeiro de 2016. Incrível. E em 4 anos voam num instante, não é? Incrível. Já vale 4 E anos. desde então, desde então tiveste uma ascensão meteórica, porque lá está, tiveste já a oportunidade de concorrer várias vezes nas competições, 2 vezes finalista, e já agora quando estamos a falar finalista estamos a falar a nível internacional dos Toastmasters, até recentemente havia um distrito, ou seja, uma destas áreas, digamos assim, a nível internacional, nos Toastmasters incluía praticamente toda a Europa Ocidental. E diz-me uma coisa, recorda-me, tu estiveste uma vez, foi em Atenas, não foi? E qual foi a outra final que fizeste? Foi numa cidade perto de Zurique, Winterthur, na Suíça. Sim, exatamente. Essa foi em 2017, exatamente. Exatamente, E apenas em 2017. 2018. Eu recordo que também estava lá, não me recordava era exatamente se foi essa a primeira vez ou não que eu tinha visto. Mas Foi. sim, é verdade, eu recordo-me perfeitamente agora do momento da apoteose do teu discurso, foi absolutamente incrível. E eu acho que há uma coisa aqui que é engraçada, que é, nós temos tanta tecnologia, Zooms e internet e essa coisa toda, apesar de tudo acabamos por voltar àquelas coisas mais básicas, àquelas técnicas de persuasão, de olhar olhos nos olhos, como estou a fazer, tu também, olharmos para a webcam e não para as outras pessoas aqui em baixo, mas olhamos para o olhinho, que é o olhar das pessoas. Nós construímos argumentos que são simultaneamente racionais e emocionais, temos toda vamos chamar-lhe, acho falta de melhor expressão, toda uma caixa de ferramentas de formas de como é que nós podemos persuadir, mas todas elas vieram de há 2000 e tal anos, e aliás, faz engraçado porque é que eu estou a falar nisto, porque quando estiveste na última vez nessa competição em Atenas, estivemos Sim. precisamente naqueles lugares onde, por todos os efeitos, a nossa história ocidental foi construída, e foi dali que veio toda a retórica, com Aristóteles, Demóstenes e aquela malta toda que, pronto, sabia botar faladura, como nós costumamos dizer, não é? É engraçado como é que essas coisas, essas bases todas estão lá desde há 2000 e tal anos, e portanto há tanta coisa em comum apesar de toda esta nova tecnologia. Como é que tu te revês com a tecnologia e esta dicotomia entre aquilo que é mais simples e tu vês se tu tens uma abordagem interessante, eu não estou a dizer que é simplista, mas é simples no sentido que tu próprio chegas às formações que dás vestido preto e descalço ainda por cima, não é? Isso transmite Verdade. muita simplicidade.
E como é que tu vês essa dicotomia entre isso e o outro aspecto que é da tecnologia e tudo aquilo, todas estas coisas novas que nós parece que temos que ter as novidades todas? Ahm, eu acho que um dos valores que esta, estes dois mundos vão mostrar para mim é a humildade. Uhum. E uma das pessoas que eu considero o grande amigo e mentor dos Toastmasters também é o Florian Mueck. Sim. Ele é alemão e vive em Barcelona e ele diz que um, o que ele gosta de dizer é o falar em público é uma montanha sem cume. Uhum. E o que acontece é quando nós vemos forçados ou temos que fazer apresentações de forma online com o Zoom, com o Skype, é de ser humildes em perceber, ok, o que é que eu tenho que mudar ou como é que eu vou garantir que a minha mensagem tenha o mesmo impacto ou melhor do que se fosse de forma presencial. Que eu acredito que possa haver gente que diz, eu sou um bom comunicador e comunicar através da câmara, só olhar para um ponto, é a mesma coisa e vou ter impacto. E digo-te isto porque, por exemplo, este momento que nós estamos a passar, eu quis aproveitar para experimentar e fazer o meu primeiro workshop via Zoom, de forma Uhum. virtual. E uma das coisas que logo vi é que não podem ser sessões de 4 horas. Por exemplo, se eu estiver numa Sim. sala de formação e tu, quando estamos os dois juntos, podemos fazer 10 horas seguidas, ou seja, sem ser seguidas com alguns intervalos, mas com a manter o nível de aprendizagem, entretenimento e energia sempre aqui em cima, ao passo que eu aprendi, já tinha ouvido falar, mas percebi que mesmo 4 horas já foi esticar e o feedback que eu recebi foi Larry, foi uma sessão muito longa. Chegou um momento que e metade dos participantes não chegou até o fim. Então acho que tal como falar em público ou estar presencialmente, é preciso estar humilde, aquilo que tu disseste, para praticar, eliminar as nossas falhas, e aqui acredito que existem as bases que são as mesmas de 2000 anos atrás, mas existe também muita coisa que teremos que adaptar e ver como é que a mensagem vai com o mesmo impacto É ou verdade, melhor. é verdade. Eu acho que até há coisas que nós fazemos um bocadinho contra nós próprios. Por exemplo, há 2500 anos não havia PowerPoint, não havia slides, e as pessoas falavam e a palavra mesmo era a expressão, em vez de falar em público, era retórica, no sentido em que era puramente baseado no conteúdo e eventualmente, obviamente, na forma como as pessoas falavam, na emoção, nas emoções ao rubro. E hoje em dia olhamos para, temos algumas tecnologias que não nos ajudam. Por exemplo, tu agora disseste muito bem, nós fazemos uma ação destas, uma ação de formação em online, é bastante mais difícil para as pessoas seguirem, exige muito mais energia. Há reuniões que eu faço, por exemplo, online, que parece que chega ao fim, não digo exausto, palavra forte mais, mas cansado, sim, certamente. E, portanto, parece que é até difícil nós conseguirmos ter o mesmo tipo de relacionamento. É, acaba por ser um canal muito diferente, com exigências bastante diferentes também, não é? Eu gostava de levar aqui para a questão do PowerPoint, precisamente, já que eu mencionei isto, lá está, não temos, não temos propriamente aqui um, um roteiro de perguntas feitas, mas este aqui é Aham, algo que eu aham. gostava de pegar. Eu vejo que muita gente ainda se pega muito no PowerPoint, apoia-se no PowerPoint, mesmo até como uma espécie de bengala que utilizam para se lembrar daquilo que tem que dizer. Mas eu gostava muito de saber do teu lado, qual é a tua experiência, não com o PowerPoint em si, mas qual é a tua opinião sobre a utilização destes visuais, destas técnicas visuais? Isto é uma coisa que funciona para ti? Tocaste num ponto que, para mim, eu quase que nunca uso PowerPoints. Uhum. E sempre que. E o que acontece é que estamos tão habituados, tanto nas empresas ou qualquer outro tipo de apresentações, que estamos sempre a usar o PowerPoint. Uhum. E quando chega um Lério, que as pessoas se calhar só conhecem naquele momento da formação e diz não quero PowerPoints nas apresentações que vamos estar a praticar aqui, as pessoas quase que tremem e panicam primeiro, depois existe a parte que é resistência, tipo não é possível, tenho que fazer PowerPoints porque sem PowerPoints eu não consigo apresentar os dados, eu sempre, mas não consegues porquê? Ok, então quando a pessoa oferece resistência, ok, mostra-me o PowerPoint. Isso. Porque acontece é
Claro que nem sempre iremos conseguir impactar se não usarmos o PowerPoint. Mas o que eu tento fazer é mostrar às pessoas que, ok, vamos focar em ti, porque tu és a mensagem. Tu és o veículo que vai estar a passar a oferecer o presente à audiência. O PowerPoint é um auxílio. Porque que acontece? Eu paro do princípio que vamos trabalhar primeiro em conseguirmos impactar e depois este vem auxiliar. Porquê? Quando nós estamos nervosos, mesmo com muitos anos, o que pode acontecer é: eu estou a falar contigo, Norberto, estás aqui à frente, mas com o nervosismo eu vou estar com o PowerPoint, a olhar para o PowerPoint e a conversar com o PowerPoint, porque aí não tenho que enfrentar o meu Norberto, que se calhar eu estou todo assustado e amedrontado com ele. E sim, se conseguirmos, é, na minha opinião, claro que depois a formação é só mesmo, o que eu tento fazer ao passar é: tu consegues fazer sem o PowerPoint e mostrar que as pessoas conseguem, e depois, ok, agora usa o PowerPoint, que é para trazer ainda mais impacto e fortalecer a tua mensagem. E qual é a tua opinião sobre os PowerPoints? Eu não tenho uma opinião única, porque depende muito do contexto. Mas o que eu vejo é que há muitas pessoas que de facto refugiam-se no facto de haver ali um PowerPoint, de haver ali algo que eles podem controlar, e depois descurvam quase tudo o resto. Porque o PowerPoint de facto obriga muitas vezes as pessoas, na maioria dos casos, não necessariamente em todos, mas obriga muito as pessoas a ficarem apenas num sítio, porque às tantas já estão à frente da projeção, não se podem mover muito, porque têm que estar perto dos slides e não podem fazer mais nada, porque lá está, não vale a pena estar num sítio e estar a mostrar slides noutro sítio, e se confunde as pessoas. E, no entanto, eu acho que mesmo assim, de facto, há momentos em que é importante, há momentos que é preciso mostrar gráficos, há momentos que é preciso mostrar números com uma exatidão que o discurso falado por si próprio não chega. Eu lembro agora recentemente, não vamos dizer o nome, mas eu lembro-me de, nesta formação que nós demos recentemente a uma série de diretores e diretoras de um banco, quando eu disse, não vamos usar o PowerPoint, sabes qual foi a reação deles? Lá está, novamente, foi um banco em Portugal, e eles disseram o seguinte, que é, o Banco de Portugal vê todas as nossas apresentações, nós temos de ter tudo escrito quando vamos apresentar, porque eles quase não têm privacidade nesse aspecto, foi aquilo que eu percebi pelo menos. Portanto, toda essa informação serve para depois dizer, olha, houve uma reunião sobre este tema, em que estas pessoas estiveram presentes, naquela data, naquele local, eram estes os temas, a agenda, eis as apresentações que foram partilhadas. Só falta o vídeo. E então, eu perante um argumento como este, o que é que eu posso dizer? Ok, façam PowerPoints, não há alternativa, ponham lá os PowerPoints e os dados todos que vocês puserem, mas para a preparação, se nós prepararmos as pessoas com PowerPoint, antes de estarem preparadas para tudo o resto, ainda vão estar muito presas, não é? Tu deste um exemplo fantástico, que é, quando uma pessoa está perto de um ecrã, está a apontar para o ecrã e não está a olhar para o público. Ou então, quando há pessoas que estão toda uma reunião, ou apresentação, ou seja o que for, de lado, como se fossem mediadores entre o público por um lado e o slide do outro. E estão literalmente a 180 graus ali no meio. Eu estou a ver o PowerPoint, olha que bonito, olha que slides tão bonitos que eu fiz, estão a ver? E depois olham para o PowerPoint. Depois, obviamente, o que é que acontece? Quando as pessoas estão mesmo nervosas, quando lhes falta mais prática, olham para os slides constantemente. O slide não muda há 5 minutos. Que só isso significa que há demasiada informação para o slide e que deviam ter partido aquilo em várias, mas isso é outra questão. Mas depois daquele slide, o que é que vai acontecer? As pessoas vão estar a olhar para aquilo constantemente, ao fim de poucos segundos, continuam a olhar para o slide e depois ficam lá durante um bocado de tempo. E enquanto estão a fazer isto, não estão a olhar para o público, não estão a olhar para as pessoas. E o que é que isto acontece? É, o nível de energia baixa. Quem está à volta da mesa, com os seus portáteis, continua a mandar e-mails, a ver e-mails, continua a mandar mensagens, continua ao LinkedIn, ao Facebook e por aí fora. Ui, não, Facebook é reuniões profissionais, não, né? Ninguém faz isso. Então, para mim, é uma ferramenta que pode ser fantástica, é como uma faca, não é? Podes cortar um queijo maravilhoso com aquela faca, mas também pode matar alguém, não é? E o PowerPoint é um bocado isso, é preciso ter muita responsabilidade, não é? Preciso ter muita responsabilidade para andar com uma arma daquelas, ainda por cima à frente de tanta gente, tipicamente, e se nós não fizermos bem, vamos mas é matar a atenção das pessoas e a pensar que estamos a fazer uma coisa bem, não é? Pelo menos, essa é a minha perspectiva aí, não é? Olha, há aqui uma pergunta que alguém colocou aqui, que eu acho que até era interessante falarmos sobre isso uns segundos. O Bruno Sendas disse, ou seja, a mensagem é 50% conteúdo e 50% comunicação.
Eu estive a pensar, eu tenho para mim é uma batota, porque entretanto eu já vi esta mensagem há alguns minutos e já pensei, já sei o que é que eu vou dizer. Por isso, deixa-me dar uma resposta a isto e vou-te dar algum tempo também para ir pensando sobre isto, mas, ou seja, a mensagem é 50% de conteúdo e 50% de comunicação. Sim, eu não sei se mensagem, comunicação e conteúdo, se estamos aqui a confundir conceitos, mas aquilo que acho que é importante, talvez este nosso ouvinte queira, e espectador, queria dizer é que há uma componente de conteúdo propriamente dito e há uma componente de forma, que era aquilo que estávamos a falar há pouco, quando ele deixou esta mensagem. Aquilo que eu reparo, no entanto, vamos deixar esta coisa do linear, dos 0 aos 100, e que nós temos que compartilhar as coisas em pedaços. Há uns anos 70 houve um célebre estudo, na verdade não é célebre, é infame, porque ele foi misquoted muitas vezes, ou seja, muitas vezes pessoas que disseram mal, que era Exato, sim, a sim. comunicação é só 7% verbal. Sem papas na língua, isto é treta, ok? Isto não é verdade. O próprio psicólogo que fez esse teste, esse estudo, diz desde então que este é o maior mago da sua vida profissional, é não ter sido suficientemente claro na forma como ele disse isto, porque não era nada disto que ele queria dizer. Mas não é aqui o momento para estarmos a dizer isto, mas se procurarem na internet esta estatística e procurarem o contraditório, encontrarão logo o autor Merhabian, acho que é assim que ele chamava, Exato. dizia que não era nada disto. Porque eu acho que há aqui uma dificuldade que as pessoas lá pensam que é uma coisa que é 100%. Há um bolo, neste caso linear, que vai de 0 até 100%. E que o que nós pomos nesse bolo tem que caber nesse fio. Mas, na verdade, nós temos que olhar isto para várias dimensões. E nós podemos dizer que uma mensagem como um todo, ou aquilo que nós queremos comunicar, entra, de facto, nós temos uma escala própria para o conteúdo, uma escala, vamos ser um bocadinho matemáticos, uma escala própria, talvez na perpendicular, para a forma, outra escala para a persuasão e muitas outras dimensões. Ou seja, nós até podemos dizer, na realidade, que uma mensagem, para utilizar estas expressões que o Bruno utilizou aqui, que é 100% conteúdo e 100% comunicação. Porque tem que ser isso tudo. Não precisa de ser só uma parte de um e uma parte do outro. Não sei se isto faz sentido para ti, mas para mim eu vejo isto muito que é, como tu disseste há pouco, que falar em público é como se fosse uma montanha sem um cume. A forma como nós também temos uma apresentação é que nós temos muitas formas de melhorar cada apresentação e que elas nunca têm um 100%, não têm o seu próprio cume. E, portanto, nós podemos continuar sempre a melhorar, não é? Portanto, é uma escala aberta, vá. E nós podemos sempre imaginar uma forma melhor de fazer uma certa apresentação, de fazer um certo discurso, não é? O que é que tu achas sobre isto? Isto faz sentido para ti? O que eu acho é que podem haver teorias, podem haver regras, conceitos dentro do que é fazer uma apresentação, fazer um discurso, de falar em público. No entanto, é importante que cada indivíduo descubra como é que vai fazer a tal comunicação, como é que eu vou comunicar. E há vários fatores, há vários, ok, para quem é que eu estou a comunicar, qual é o tipo de assunto que vou comunicar, como tu disseste, é para uma apresentação para um banco, para o Banco de Portugal, se é para os meus colegas de casa, seja para uma audiência como Toastmasters. E o que eu digo é, como tu disseste, não existe uma linha de 0 a 100, porque se calhar eu, Lério, tenho que perceber, ok, qual é o meu estilo e vou aprendendo. E como é uma montanha sem cume, eu vou sempre aprendendo, experimentando coisas novas e ver o que é que... qual é aquilo que eu quero passar e como é que é o estilo que eu quero passar e como é que eu passo. O que acontece é que nós vemos, às vezes, por exemplo, olha, aquela pessoa faz este gesto, ou então fala desta forma, e nós copiamos totalmente. E o que é que acontece? Há de haver, a audiência vai notar que há qualquer coisa ali, pode não conseguir identificar exatamente o que é que foi, mas há qualquer coisa que falhou ali. E se calhar estamos a falar de autenticidade, porque nós não estamos a ser nós próprios. Então isso depende, ou seja, nós podemos comunicar de várias formas, diferentes tipos de coisas, mas depende de como é que vamos chegar lá. É mesmo. Eu noto isso muito. Agora tu utilizaste uma expressão engraçada, de facto, que é esses gestos, e era... Olha, Daniel Fonseca está aqui a dizer que, de facto, é o Merhabian.
Mehrabran. Googlem e vejam, porque vocês vão ver o que é que ele, como psicólogo ainda hoje, que ele está vivo, diz sobre esse seu estudo. Mas voltando a isso, eu acho que há aqui um ponto engraçado que é a utilização de determinados gestos, de determinadas expressões, de maneirismos, eventualmente, muitas vezes até podem, inclusivamente, não só, aliás, lá está, é uma faca de dois gumes, pode tanto de ser algo que as pessoas vão gostar e que vai ajudar a mensagem, como pode ser talvez exagerado ou então não suficientemente forte e vai ter o efeito exatamente contrário. E acaba por ser muito difícil às pessoas dominarem esse aspecto, então o que é que as pessoas fazem? Tipo, muitas vezes, não é todas, obviamente, retraem-se. Acham que devem ficar completamente parados, muito pouco expressivos e que a expressão deve ser verbal, 100% verbal, porque tudo o resto acham que é manipulador. E não é necessariamente manipulador, não é? Aliás, há um exemplo engraçado, eu não sei se conheces este exemplo, nós costumamos dizer nos Toastmasters e não só, que quando, por exemplo, fazemos aquele gesto de dedo esticado, o indicador, que é demasiado agressivo, não é? É demasiado, quase como se fosse os professores Invasivo, né? a ensinar Sim. algo, não é? E então, houve uma pessoa, excelente comunicador já agora, nos anos 90, que foi o Bill Clinton, que desenvolveu, ou criou, ou então alguém ensinou, não sei, mas foi ele a pessoa que criou isso, de substituir esse gesto, que é, lá está, considerado, potencialmente considerado como agressivo, e o substituiu pelo que se chama desde então o polegar de Clinton, de Clinton's Thumb. E o que ele faz é, eu agora estou aqui a subir o braço para poder ver na webcam, mas muitas vezes o que ele faz é, em determinados momentos em que ele quer mesmo forçar a sua mensagem, para que as pessoas ouçam, ele faz ali uma espécie de, ele carrega ali o polegar para baixo, que é exatamente o mesmo que isto, mas não é tão agressivo. Um polegar para baixo é uma coisa tão simples e tão... E mais engraçado é, nós vamos ouvir as pessoas vão... Se nós perguntarmos às pessoas o que é que acharam sobre esta comunicação do presidente americano, ninguém sabe, as pessoas acham espetacular, acham, olha, posso concordar, discordar e por aí fora. Ninguém nota estes pequenos detalhes, a não ser que sejam pessoas assim com um olhar assim mais discernidor, não é? Mas a verdade é que quem fica convencido, ficou convencido e nem sabe porquê. E às vezes são estes pequenos gestos. Hoje em dia temos outro presidente que também tem as suas formas de comunicação, muita gente diz que ele é mau comunicador, e é, mas antes de ele ser o que é, ele estava a fazer aquele programa do Apprentice, do aprendiz, e havia uma coisa que ele dizia, um gesto que ele fazia sempre que ele despedia alguém, exatamente, é o cobra capelo, you're fired, fazia assim, como se fosse uma cobra, e na altura houve pessoas que ficaram, uau, ele é mesmo dono de seu nariz e por aí fora, mas algumas pessoas perceberam, não, ele faz este gesto agressivo mesmo para dizer estás despedido e torna-se consciente, não é? É uma coisa que se torna consciente, bastante engraçada, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Tu como é que costumas fazer, no que diz respeito, eu sei que tens uma pessoa em palco, utilizas muito algumas técnicas de performance, utilizas artes marciais, que é uma coisa que tu gostas muito, está muito próximo do teu coração. De que outras formas é que tu achas que nós podemos ajudar a mensagem através do nosso corpo, através da nossa expressão física? Relaxar. A duas cada. Acho que esse é o primeiro, é respirar. E uma das, por exemplo, nós às vezes não notamos, eu aprendi com um professor no curso na minha licenciatura, que foi Sim. Gestão de Lazer e Inovação Turística, e tivemos uma cadeira de expressão dramática, e uma das coisas que ele ensinou no início é exagerar. Se nós, quando estamos nervosos, o que nos diz é que nós estamos com os ombros para cima, que estamos assim meio com a postura fechada, é exagerar, ou seja, inspirar para cima e deixar cair. E assim depois já não estamos aí, realmente não estava muito relaxado, e voltar e deixar cair. Sempre uma das coisas que eu faço, que é para poder, faço e partilho. A outra que, para não estar a fazer uma generalização, mas em quase todas as formações, uma das coisas que é presente nas pessoas é os 90 graus, ângulos 90 graus. Vamos aqui levantar, nós estamos com o braço assim e o que eu digo logo é, nós que tivemos já as aulas de ciências naturais, o esqueleto, como é que ele está? Nós nunca vemos um esqueleto
com ângulo 90 graus ou com os braços assim. Ele está com os braços descaídos. É a nossa posição natural. Então, e depois daí é falar com as mãos. Eu sempre uso essa expressão, que as mãos também falam. E o que eu tento passar para mim e também para as outras pessoas é o que nós ouvimos, sempre que possível estar alinhado com o que nós estamos a ver. Mas depois é tentar não exagerar. Imagina, tu que estiveste presente na Suíça e viste a minha atuação, foi a primeira vez que eu cheguei ao nível europeu. Naquela altura eu tinha, já que dizem que a linguagem não corporal tem o seu gesto, palabia, eu aprendi, eu pensava que isto era a melhor forma de impactar e passar a mensagem, mas depois com feedback, experiência e ver vídeos e ouvir pessoas com mais experiência, é que periodicidade, porque tinha sido muito ensaiado e não parecia algo natural que eu estivesse a reviver o momento a contar a história. É mesmo, é mesmo. Eu também acho uma coisa engraçada que qual é a tua opinião sobre isso? Tens toda a razão. Acho que o primeiro grande passo, e talvez aquilo que nós temos sempre que nos recordar quando estamos a falar, é que temos que relaxar fisicamente. Não só mentalmente, nós já sabemos isso, mas fisicamente também temos que o fazer. E nós notamos, se não o fizermos, muito facilmente, que é, chegamos ao fim da apresentação, do discurso, seja do que for, mas vamos dizer que é uma apresentação em ambiente, por exemplo, corporativo, numa empresa. Chegamos ao fim e nós começamos a ouvir, nós viramos a cabeça, até parece que ouvimos estalidos do pescoço. Ouvimos ali os ossos, parece que estão todos, não, é? Não se encontram bem, não é? E eu já passei por isso, eu senti isso, já várias vezes que eu próprio, mesmo com alguma experiência a falar em num num certo contexto, numa certa situação, fico extremamente nervoso e tenho que me consciencializar antes de dar o passo para chegar ao palco, que eu tenho mesmo que estar conscientemente relaxado. E nós podemos fazer isso, uma das coisas que nós temos que dizer é nós mesmos temos de estar lá e relaxar, baixar os ombros, como tu dizes, respirar, portanto, inspirar e expirar, e isso ajuda logo imenso. Só temos é que nos lembrar de estar sempre a fazer. É um bocado engraçado, porque nós temos de estar muito concentrados em parecermos desconcentrados fisicamente, pelo menos, não é? Parecemos estar mais relaxados. E isso é um desafio. Aliás, é um desafio para muitas pessoas tão grande ou mais difícil ainda do que olhar para a webcam o tempo todo enquanto estão a falar, neste caso, não é? Não é nada fácil, não é? É uma coisa que nós temos de estar constantemente conscientes. E depois há aqui um aspecto também que eu acho que é engraçado, que é, depois de relaxarmos e de passarmos essa mensagem de calma, eu não diria de autoridade, mas de credibilidade sobre um certo tema, isso ajuda imenso, de facto. Porque se nós estivermos muito tensos e a falar com aquilo que nós achamos que é a posse da nossa verdade, daquilo que nós, de uma proposta que nós queiramos dar, é muito mais difícil passar a nossa mensagem. As pessoas que estão a ouvir-nos vão perceber aqui há qualquer coisa que não bate certo. Então, mas ele está a fazer uma proposta para um novo investimento, para iniciarmos um novo projeto ou algo assim, mas está assim tão tenso, isto é só nervosismo? Será que ele está a dizer uma verdade? Muitas pessoas, na verdade, nem sequer, não fazem sequer esta análise. A maior parte das pessoas simplesmente intuem, sentem, tomam a sua decisão, nem sequer percebem porquê, e percebem logo aquela coisa das primeiras impressões, e às vezes demora um bocado de tempo a ter as primeiras impressões, mas chegam lá, acabam por chegar à conclusão, olha, não estou convencido pelos teus argumentos. E os argumentos eram ótimos, mas a pessoa em si é que não estava a complementá-los. Acho que isso é um tema vasto, não é? É um tema de a forma como nós nos comportamos, como nós estamos à vontade, como nós nos movimentamos e olhamos para as pessoas, lá está, a transmitir esta confiança, é algo que é profundamente importante para podermos comunicar bem, não é? Sim, acho que o que tu acabaste de dizer agora vai de encontro com logo aquilo que com o assunto que iniciamos a conversa, que foi tu a partilhares com o que o CEO do TED partilhou, que basta ter uma boa ideia e que nós partilhamos a mesma opinião, que não é só ter uma boa ideia, e é exatamente isso, podes ter bons argumentos na reunião, mas a forma como passaste, a tua postura, como comunicaste, a energia, faz com que as pessoas se calhar ficam com o pé atrás, tipo, ok, mas há qualquer coisa aqui que não... Yeah. Eu acho que até há um ponto extra a dizer, que é, uma das coisas que nós ouvimos muitas vezes dizer é, nós não devemos pôr as mãos nos bolsos, nós devemos fazer certas coisas de certa forma, e a verdade é que às vezes já
apresentações absolutamente fantásticas, discursos maravilhosos, talks no TED, por exemplo, em que os oradores estão precisamente dessa forma. Aliás, uma situação que eu vi, aliás, nós vimos todos, eu não vi em pessoa, mas vimos isto no YouTube, é que a talk mais vista no TED é do Ken Robinson, do Schools Kill Creativity, as escolas matam a criatividade, e a verdade é que o Ken Robinson teve poliomielite, não pode mexer-se, não é? A maior parte do tempo está com a mão no bolso, praticamente imóvel, e mesmo assim, a sua expressão verbal, a sua diversão, a sua persuasão, não é puramente verbal, mas é muito, muito mais verbal até do que física, e que mesmo assim consegue transmitir toda uma mensagem tão forte, que lá está, já foi visto mais de 60 milhões de vezes em várias plataformas, portanto é um número que mete respeito, não é? Tudo bem que não é Lady Gaga com 3 bilhões de views, mas estamos a falar de uma talk a este nível, acho que tem que ser dado bastante respeito e bastante kudos, não é? O que eu Sim. queria agora. Diz, força, ias dizer qualquer coisa? Não. Pronto, o que eu queria ver da tua parte é. Aquilo que eu te vi, a forma como eu te vejo, é de facto. Quando tu disseste o principal é o relaxar, de facto, isto bateu certo com a ideia que eu tenho de ti. Porque isso é o que tu transmites quando estás em palco. Quando fazes aqueles movimentos fluidos de artes marciais, quando isso é acompanhado de uma forma perfeita pela voz e pela mensagem, e isso de facto inspira, é algo que toca no coração. E nós ouvimos, e é impossível nós criarmos uma barreira entre nós e entre o público e tu, porque é difícil, lá está, nós temos que fazer um grande esforço para não sermos demovidos por um discurso, por uma apresentação dessa forma, que ainda por cima tem esse elemento de performance, não é? Isto é uma coisa que tu trabalhaste especificamente para os discursos ou era uma coisa que tu já desenvolveste no seu próprio contexto de artes marciais e que notaste que pontualmente faz sentido associar os dois? São perguntas difíceis, não é? Como? São perguntas difíceis. Esta. Eu. Basicamente, vai de encontro ao que estamos aqui a falar. Ou seja, se é algo que é natural, por mais que seja diferente e que nós, quando vamos fazer algo diferente, precisamos pensar e com o que é que as outras vão pensar. Mas se é algo teu e tão natural, por que não? Porque é isso que vai marcar a diferença. E as artes marciais é algo. Eu, neste momento, não sou um praticante ativo, infelizmente, mas foi algo que eu fiz desde 2020 até 2010. Foram 10 anos e eu respirava as artes marciais dia e noite. Ou seja, e hoje ainda tenho valores que quase muitas das decisões que eu tomo, a forma de pensar, que a raiz dessas decisões tem os princípios das artes marciais. Então é normal e natural que quando eu esteja em palco, e quando nós estamos em palco, uma das coisas que eu e tu partilhamos é ser nós mesmos, ser autênticos, é uma coisa que sai, é natural. E te partilho um bocadinho. No início, quando eu comecei a competir, por exemplo, exagerava, porque queria pôr movimentos em tudo que era palavra e momento, e fui apercebendo que aquela expressão inglesa que é o less is more, se calhar fazendo menos impactas mais, e foi isso que eu aprendi. E deixa-me só partilhar contigo um exemplo quando eu vejo um discurso, e mesmo sem sendo um amigo meu, dizer, Lério, eu tenho uma apresentação para fazer, podes dar feedback. Se a pessoa estiver no mesmo sítio, infalivelmente um dos feedbacks, um dos comentários que eu diria, olha, se calhar podes mover-te e não ficar estático num só lugar para captar a atenção, assim as pessoas vão acompanhando a tua dança em palco, os teus movimentos em palco. E em 2018, quando eu estive nos Estados Unidos, fui a um clube Toastmasters, fiz um discurso e eles pediram que eu avaliasse uma pessoa que também iria fazer um discurso. E essa pessoa não saiu do mesmo lugar. E quando eu fui dar o feedback, eu logo comecei a dizer, olha, eu contra mim vou para partilhar opinião, mas é que por norma a primeira coisa que eu iria para partilhar é que
poderias ter mexido mais. Na próxima vez eu iria mexer mais, movimentar mais em palco. Mas para este discurso e para aquilo que eu vi como pessoa, e foi a primeira vez que eu vi, foi impecável. Ou seja, a mensagem passou e eu até acho que se ele tivesse mais movimentos em palco não teria sido tão impactante. E volta àquilo que eu disse, nós temos é que perceber como é que nós comunicamos. Podemos ter as regras em mente e saber como é que, quais são as teorias, regras, ferramentas, mas perceber como é que funciona em mim e para quem é que eu vou estar a apresentar e a conversar e a falar. Tal e qual, tal e qual. Olha, Lério, nós estamos a aproximar-nos do final porque não queríamos fazer com que este episódio seja demasiado longo. Lá está, a forma, não é? Mas há aqui uma coisa que eu te queria perguntar, que era, que planos é que tu tens para o futuro? No que diz respeito à comunicação, no que diz respeito à forma como tu fazes apresentações ou às tuas formações, tens alguma coisa que gostasses de partilhar desde já? Porque eu sei que tens aí um plano, não sei se é isso que queres falar ou não, mas... Eu vou partilhar um, se não for, depois tu dizes qual é o plano. Manda aí, manda aí. Uma das coisas que eu estou a usar este período de quarentena é algo que eu já tinha em mente, era um objetivo, um projeto já faz 2 anos, mas nunca dediquei o tempo necessário para tal. Não necessário, tempo. Nunca pus como prioridade. E o que é este projeto? É criar um curso online. Para quê? Boa. Para poder chegar a mais pessoas, ajudar as pessoas e neste momento não terei o curso pronto, mas foi uma chamada de atenção de É mesmo. realmente preciso de pensar isso. E com isto eu não digo que não vou voltar a dar formações presenciais, claro que vou e adoro, mas isto é uma chamada de atenção porque, ok, parar, pensar, ok, vamos construir um curso online e usar este período para concretizar e Experiência. materializar esse projeto. Era esse Muito bem. projeto que tinhas em mente? Por acaso não era, posso falar do outro? Claro que sim, claro que sim, claro que Estás sim. a pensar em escrever um livro, não sei se já começaste ou não. Eu estou a dizer o que era isso que ias falar. Sim, eu já comecei a escrever o livro e o livro... Olha, este é outro projeto que já tenho há mais de 5 anos e eu no início de cada ano faço uma análise dos objetivos que eu tinha para o ano anterior, o que é que consegui atingir, o que é que ficou a meio e aqueles que eu não consegui atingir ou que ficaram a meio, passo sempre para a nova lista de projetos e objetivos. E este era o objetivo que estava sempre a saltar de ano em ano. E antes de vir para Moçambique, e eu quando vim para aqui foi no último voo, antes de haver o estado de emergência em Moçambique, um dos meus, o Florian que já falei, deu-me o desafio de começar a escrever o livro. E assim eu fiz, já comecei. E o tópico do livro é sobre a arte de pedir e o título será Just Ask. Just ask. Muito bem. Já tens alguma ideia já tens algum contacto com editoras ou algo assim, ou isso ainda está numa fase muito embrionária? Essa ainda está na fase embrionária. Agora estou a tentar, não a tentar, estou a buscar histórias e a materializar o conteúdo do livro, mas ainda não tenho. Muito bem. Olha, boa sorte com estes teus planos e com esses teus projetos. Tenho a certeza que vais ter sucesso nisso, porque lá está, quando nós pomos o nosso coração e nós pomos o nosso esforço, o nosso tempo e toda a nossa competência, a nossa paixão num projeto, as nossas probabilidades de vencer são muito, muito mais elevadas do que se nós não puséssemos todas essas coisas na nossa atividade. Olha, Lério, muito obrigado por teres vindo. Adorei falar contigo. Eu podia falar contigo durante, sei lá, dias seguidos, na boa, porque nós temos sempre material de conversa, não nos falta de forma Não alguma. nos falta. E, portanto, olha, lamento que seja só 3 quartos de hora ou 50 minutos, 55 minutos já. Mas havemos ter mais oportunidades. Fico à Muito espera do próximo convite, porque isto para mim foi um prazer e é bom conversar contigo e partilhar as nossas experiências e ouvir também as tuas experiências. Yeah. claro, e olha, foi muito bom, muito obrigado. Meus caros, obrigado a todos aí em casa por terem visto. Eu espero que tenham gostado. Gostei também de ver alguns dos vossos comentários aqui, foram bastante interessantes. E nós agora vamos partilhar isto nas redes, nomeadamente no YouTube, no LinkedIn, onde der, basicamente. Isto depois já vai ficar no Facebook, mas espero que ainda hoje, se não mais tardar amanhã de manhã, fique disponível no YouTube, para que nós possamos dar a oportunidade de muito mais pessoas poderem ver estes vídeos.
Sem mais longas, eu queria, no entanto, dizer o seguinte, que é na próxima semana, a esta mesma hora, às 21h30 hora do Porto, porque não, Porto, vamos ter o próximo episódio. Vai ser no dia 7 de maio, só para confirmar que é dia 7 de maio, que vai ser na próxima quinta-feira. Vamos ter connosco uma pessoa muito especial, de quem eu e o Léo gostamos muito, que é a Túlia Lopes. A Túlia intitula-se como arquiteta de comunicação e líder em salto alto. Ela é brasileira, mas vive na Alemanha já há bastante tempo. Nós também nos conhecemos através dos Toastmasters. E é uma senhora que eu admiro imenso, até por uma razão muito simples, além de haver muitas outras, que é o facto de que ela foca imenso na necessidade das mulheres poderem saber falar em público, para poder transmitir as suas mensagens e poderem liderar. Que eu acho que é algo que, de facto, é algo que as mulheres precisam de trabalhar e ajudaria imenso, não necessariamente as mulheres todas precisariam de trabalhar, mas ajudará imenso a conseguirem ser líderes, seja das empresas, dos países, de associações sem fins lucrativos, de tudo um pouco. Acho que é algo que nós todos devíamos investir imenso e eu e tu, Lério, podemos ajudar também. Meus caros, obrigado a todos. Lério, mais uma vez obrigado e até para a semana.